Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Jô5 Car. Muito obrigado pela sua audiência. Você é novo aqui no canal? Se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo, ó. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero contar uma historinha bem rapidinha dele. Eu já sigo ele há algum tempo, né? E não sei quanto tempo, enfim. E um dia, assistindo, se não me engano, foi no Instagram, um corte de uma entrevista que ele deu, ele falava assim, ó, ele tinha um cliente de muitos anos atrás que tinha comprado um Monza, se não me engano, com essa pessoa. A pessoa tinha comprado dele um Monza, tá? E sempre em datas comemorativas, ele mandava uma mensagem para aquele cliente. Não tinha resposta nenhuma. Mandava, não tinha resposta. Mandava de novo, não tinha resposta. Mandava em aniversário, enfim, não tinha resposta. Bom, tudo bem. Ele, obviamente, estava preocupado com aquilo ali, mas, né? E um determinado dia lá entrou, né, na loja, um casalzinho, um senhor e uma senhorinha, procurando por ele. Encaminharam até ele ali e falaram, o nosso filho comprou o carro com o senhor uma vez. E o senhor sempre mandava mensagem para ele. Falaram o nome do filho. Ele lembrou, na hora, e agradeceu, que bom, como é que tá? Infelizmente, naquela hora, ele recebeu a notícia de que aquele cliente dele tinha partido, né? Jovem, né? Os pais foram lá agradecer, porque ele sempre mandava mensagem. Vendedor nato. Mandava mensagem para agradecer, né, o cliente. E eles acabaram comprando um carro depois, né? Os pais deles. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, ó. Essa é uma história que eu preciso ter aqui no meu podcast. Então, para mim, é uma honra estar recebendo hoje Chico Ferraz. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Eu que estou muito feliz de estar aqui em Cachoeirinha, essa cidade que eu vendi muitos carros também aqui, tem clientes aqui também. Meu amigo Júlio César, trabalhamos na Manlec. Eu trabalhava como aprovador de crédito e o Júlio trabalhava como o gerente da Provoc, lojas Provoc. E dali eu fiz amizade com o Júlio e dali eu comprava algumas roupas e eu vendia em Novo Hamburgo, na noite, né? Sim, sim. Trabalhava na Manlec, na Assis Brasil, em Porto Alegre, chegava lá e vendíamos umas roupas que eu comprava na Provoc. Fazia aquele extra. E Cachoeirinha tive muitos clientes. Então, para mim é um prazer, Jô, estar aqui, contar um pouco dessa história desse vendedor Chico Ferraz. Eu quero que tu conte a tua história desde lá de Bagé, de quando tu era vendedor de pastel, né? Tu e a tua mãe. A sua mãe, como é que é o nome da sua mãe mesmo? Gledes, Dona Maria Gledes Lopes Ferraz. Aí, ó, Dona abraço. Gledes, um abraço. Estão lá em Bagé, lá, o meu irmão Deco tá assistindo lá, sobrinhos, aparentada lá, já mandei o link, né? Tá todo mundo lá assistindo. Show de bola. Mas o que eu quero te dizer? Eu, na realidade, quando tu me convidou, né, para o podcast, tu disse, Chico, eu tenho um podcast que fala um pouco de carro, eu gosto de carros e tal. Se encontramos lá na Sinoscar, uma empresa que eu trabalhei muitos anos, né? Sim. E com certeza, quando tu fez o convite, fiquei muito feliz. E vamos lá, vamos assistir então o teu podcast, assistir. E quando tu me fez o convite novamente, eu disse, não, coloca o meu nome lá, vamos lá. Tu falou assim para mim, ó, só vamos ver as agendas e vamos fazer, né? Me ajuda que eu te ajudo. É. Chico, só deixa eu mandar os abraços bem rapidinho aqui para os primeiros patrocinadores e depois a palavra vai ser tua. Mandar um abraço lá para a RS3 Garage, oficina de... pode puxar aí. Oficina de veículos BMW, aqui em Gravataí. Local Driver, sistema de rastreamento veicular. Você tem um carro antigo e não vale a pena ter seguro? Não compensa? O custo não compensa? O rastreamento é uma maneira de proteger o seu carro. Então, siga lá no Instagram, Local Drive Rastreamento Veicular. Somar Mais, distribuidora de autopeça, que agora mudou o nome. Exatamente, mudou a razão social. E hoje você já vai ver passando aqui o logo novo deles. Agora é FRJ, Distribuidoras de Autopeças. Palácios Garage,
que é estética automotiva. Cia do Caco, um abração lá para o meu amigo Everton Afonso. Prime Service, que é a oficina mecânica em Viamão, um abraço para o Jailson. A Remote, que é a oficina de veículos francês, lá em Porto Alegre, um abração para o Christian. Sinoservice, que é sistema de gestão de oficina, que inclusive na próxima terça-feira eu vou estar com o Marcos aqui, da Sinoservice, falando sobre a questão tributária, que está assustando muita gente, preocupando muita gente. Então você tem uma empresa, não pode perder o podcast da próxima semana. Um abraço lá para os meninos do Drag Racing V8, um abraço para o Lucival e para toda a sua equipe. Deixa eu ir lá para o YouTube agora, para acompanhar o pessoal. Chico, já tem uma galera lá, Chico. Coisa boa. Chico, quem é o Chico? Como é que nasceu esse vendedor, Chico? Bom, o Chico Ferraz é um cara que já começou a trabalhar com carro lá em Bagé. Porque eu gostava, sempre gostei de carro, né, cara? Na realidade, os primeiros carros que a gente fez era das latas de leite ninho, lembra? Os rolinhos que ele botava 5, 6, e ali a gente já queria ter o máximo de lata, conseguir o máximo de lata para fazer. Não né? botava o saco de leite enrolado, né, para fazer barulho? Para não fazer barulho, né? Enchia de areia e era difícil de arrumar as latas de leite ninho. Depois, meu segundo carro foi um carrinho de rolimã para descer a ladeira. Né? O difícil era arrumar os rolamentos. Isso era difícil de arrumar. Mas meu primeiro emprego como vendedor, né, foi como vendedor de pastel. Dos 8 aos 14 anos. A minha mãe sempre foi uma empreendedora. Meu pai trabalhava em Porto Alegre como servente pedreiro. Ficava 3 filhos em casa, e a minha mãe, e nós esperando sempre o salário do pai, sempre vinha apertadinho. E aí um dia eu queria jogar futebol no campo lá do Militão, e falei para minha mãe, vai ter um jogo lá no Militão, e eu gostaria de ir com meus amigos. Quero jogar, e nós tínhamos um time. E aí a minha mãe, com muito empreendedora, ela disse assim, meu filho, mas vai ter muita gente lá. Eu disse, vai mãe, vai ter muita gente. E ela, então vamos fazer o seguinte, a mãe deixa tu ir, mas leva junto os pastel e pra gente vender lá, para tu vender lá. E eu queria ir, né? Eu, não, pode fazer. Vamos? E aí ela fez uma bacia lá com 10 pastel, pegou um bolo que ela tinha, cortou mais aquele bolo, e aí eu saí para vender no campo de futebol, pedi pro meu primo, Serginho, me ajuda aí para nós vender rápido, para depois não fica liberado, vamos jogar bola. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci o futebol, porque eu comecei a botar dinheiro nos meus bolsos, dos calção e daqueles pastel, e na hora eu pensei, mas isso aqui é muito bom. Vendi tudo aquilo ali e voltei correndo para casa. Eu lembro que subi uma lomba assim, descia, a nossa casa era mais para baixo. Eu disse, mãe, vendi tudo, faz mais. E aí ela disse, meu filho, mas agora não tem mais. Vamos para semana. Sim. Pode voltar e jogar o teu futebol. E dali em diante, na outra semana, minha mãe tinha um curtume perto da nossa casa lá. E dali, minha mãe disse, mãe, então vamos vender no curtume. Aí começamos a vender 10 pastelzinhos, depois 20. Chegamos a vender 200 pastel por dia. Eu e a minha mãe, até os meus 14 anos. E aí, nos 14 anos, eu parei de vender porque eu sofri um bullying. Os guris escreveram lá no Militão, lá onde a gente passava, eu sempre com o meu balai, né? E eles, Dicão, pasteleiro, Dicão, e aquilo meio que me incomodava. E o dia que eu parei realmente de vender foi que eu tinha 14 anos, quando eu estou passando lá nos campos, passando os campos, e aí passei o pavilhão lá do bairro Tiaraju, e naquele pavilhão do engenho lá, os guris escreveram com barro vermelho, Dicão, pasteleiro. Eu cheguei em casa bem bravo e disse para minha mãe, chorando, né? Disse, mãe, eu não quero mais vender pastel. Os guris já escreveram lá, Dicão, pasteleiro, não quero mais. E a minha mãe, não, meu filho, calma, mas isso aí tu tá ganhando dinheirinho, tu tá trazendo dinheirinho para casa. Eu disse, não, bota o Deco e a Anice a vender. Eu tenho 2 irmãos, né? O Deco e a Anice. E aí eu parei,
Aí eu fui trabalhar como estivador no engenho de arroz, trabalhei dos 14 aos 16. Depois dos 16 para 17, eu vim morar em Porto Alegre, vim morar aqui vim trabalhar na Ugine como servente pedreiro, morava ali na Vila Dique, né, atrás do aeroporto, morei 6 meses. Aí durante 6 meses ali, não mandei carta, não mandei nada para Bagé. Um dia aparece meu pai lá. Tchê, e aí, esqueceu teu pai e a tua mãe? Eu disse, não esqueci não, pai. Naquela época, em 82, isso só se mandava carta. Não tinha um telefone para mandar o WhatsApp, né? Não tinha. E eu não escrevi carta. E aí, o que aconteceu? Meu pai me levou. Tinha 16 para 17 anos, meu pai me levou. Lembro que chorei na época. Eu disse, não vou não, pai. Estou super bem aqui. Eu trabalhava como servente pedreiro na Ugine, na Coronel Bordini ali, e eu fazia um serãozinho depois do horário, sim, porque eu queria aprender, o azulejista ganhava mais, e eu ficava fazendo serão com o azulejista para me aprender. Olha aí. Mas aí não deu certo. Aí voltei para Bagé, com 16 para 17, tinha 17 já, e fiquei um tempo lá, não consegui emprego. Meu pai disse, não, até os 18 anos quem manda em ti sou eu. Até os 18 anos eu tenho obrigação de te criar. Depois dos 18 anos, tu faz o que tu quiser. Naquele tempo lá, trabalhei mais 3 meses no engenho, depois voltei a estudar, e aí quando eu servi o exército, na artilharia, entrei como soldado, saí como cabo Ferraz, e aí um dia eu estou trabalhando lá como auxiliar de mecânico, numa máquina automotriz, já estava uns 3 meses, tinha dado baixa do quartel, né? Estava trabalhando lá com o Silmar. E aí aparece o meu tio lá, o tio Li, né, que morava em Novo Hamburgo. E aí o tio Li chegou lá e disse, e daí, Dicão? Dicão, meu apelido lá em Bagé. Ficou, né? E aí, Dicão, como é que tá as coisas? Eu disse, tá bom aí, tio Li, tô aprendendo uma profissão, vou ser mecânico, né, e tal. E aí o meu tio me provocou, cara, disse, tia, vamos para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tá um show lá, Novo Hamburgo tem muito emprego. Eu disse, mas como assim? Não, o sapato está estourando lá. Na época calçadista ali, né? E eu fui pedir demissão para o cara do Curtume, do engenho, né? O Silmar, que era o chefe da mecânica. E ele disse assim, mas o que tu vai sair daqui? Tu tá bem, faz 3 meses que tu tá bem, bem, pegando bem a profissão de mecânico. Tá conseguindo desempenhar. É uma profissão boa. Eu disse, não, mas eu vou me embora para Novo Hamburgo. E aí o cara me rogou uma praga. O cara chegou e disse para mim assim, tchê, tu quer ir para Novo Hamburgo? Tu vai, mas já vou te avisar. Tu vai ficar 1 mês lá e tu vai voltar a comer nas custas do teu pai, porque eu não vou te dar emprego. Cara, e eu vim para Novo Hamburgo e fiquei morar com o tio Li. Eu disse pro tio Li, né? Tio Li, vai ser tranquilo, vou arrumar emprego. Não, tranquilo, na outra semana tá trabalhando. Cara, comecei a procurar emprego, primeira semana, nada. Tinha vaga, auxiliar de sapateiro, mas precisava com experiência. E aí passou uma semana, passou 2 semanas e nada, e eu comecei a pensar naquele cara lá. Pensava nele todo dia. Pensava nele todo dia, mas eu não vou voltar, O que aconteceu? Aconteceu que fiquei 30 dias, aí arrumei emprego. Aí comecei numa fábrica de sapato em Novo Hamburgo, comecei como auxiliar de sapateiro, depois já fui para auxiliar de máquina de montar bico, terminei na expedição, trabalhei 2 anos e meio. Mas ali eu disse, não, cara, eu quero trabalhar como vendedor. E aí eu consegui com um amigo meu, Ademar, ele conseguiu para mim na Manlec. Ali eu entrei no comércio, consegui na Manlec como auxiliar de crediário. Aí eu trabalhei 1 ano e meio em Novo Hamburgo como auxiliar de crediário. E aí eu vim trabalhar aqui na Manlec, em Porto Alegre, na Assis Brasil, como aprovador de crédito. Só que eu não queria ser aprovador de crédito, não queria ser gerente de crédito. E a Manlec investindo em mim como gerente. Queria ir para as vendas. Aí sabe o que eu pedi para eles? Me dá um curso de vendas, eu quero trabalhar como vendedor. Aí a Manlec, o gerente do RH, o seu Cunha, na época, ele disse assim, não, mas tu está muito bem como supervisor de crédito, tu está indo muito bem, tu vai ser um gerente das nossas lojas, né? Tirava na época em Esteio, Sapucaia, Canoas, eu tirava férias dos gerentes. Sabe o que aconteceu, João? Eu disse, não, eu quero ser vendedor, eu quero que vocês me dêem um curso de vendas e eu vou ser vendedor. Eles não me deram oportunidade. Cara, nada foi fácil para mim, nada foi fácil. Sabe o que aconteceu? Descobri com o meu amigo Júlio,
fui perguntar, né, o Júlio, que é esse que mora em Cachoeirinha, Júlio, aonde tem curso de vendas? Aí ele disse para mim, tchê, tem no Senac. Vai no Senac, que lá tem curso de vendas. E aí eu fui no Senac. Eu saía da Assis Brasil, pegava um ônibus, descia no centro, na Praça 15. Na Praça 15, eu subia Andradas toda. Lá embaixo tinha o Senac. Lá eu fiz 2 cursos de vendas. Técnicas de vendas e relações humanas no trabalho. Aí cheguei com meus cursos, cheguei para o gerente de RH, seu Cunha. Seu Cunha, está aqui os meus cursos de vendas. Eu quero ser vendedor. E aí ele disse, não, mas nós queremos, a tua função na empresa vai ser gerente de crédito. Eu disse, pois é, mas não é o que eu quero. Aí um dia eu estou olhando o jornal NH em Novo Hamburgo, olho vaga para vendedor. Eletroshop, era uma empresa só de eletrodomésticos. O que aconteceu? Pedi dispensa um dia de manhã aqui. Normal, né? Normal, e disse, ó, eu preciso uma manhã, peguei aquele jornalzinho, fui direto nas lojas, na loja, né, Eletroshop. Lá eu lembro que eles iam colocar, o diretor, era o diretor da Eletroshop, era o José Galó, e o Rezende. José Galó, o diretor, superintendente da Renner, né? E aí eu lembro... Sobrenome forte, hein? Quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele chegou para mim e disse assim, nós temos 8 vendedores que nós vamos contratar. 7 já está contratado. Tem mais 3 que eu estou fazendo a entrevista. Por que eu teria que te contratar? E aí eu olhei nos olhos dele e disse assim... E já foi direto. Olha, seu Galó, quero dizer para o senhor, eu trabalho já... Eu vim de Novo Hamburgo em 84, nós já estamos em 88 e eu quero ser um vendedor. Essa é a minha função, porque eu fui vendedor de pastel lá em Bagé, dos 8 aos 14, e eu gostei de ser vendedor. Se o senhor me der essa oportunidade, o senhor vai ter um dos melhores vendedores no grupo. Aí passou um tempo, ele olhou, e por que tu vai ser o melhor vendedor? Porque eu gosto de gente. E ele disse assim... Está contratado. Mim, estendeu a mão, está contratado. Eu fui aprender, né, a vender, porque eu sabia sobre crédito, eu tinha feito o curso. Aí, sabe o que eu fiz? Eram 7 vendedores, os mais top. Uma vendedora, a Zilda, mãe do Fabiano, lá da Sinoscar. O Fabiano me falou umas histórias bem legais. Mãe do Fabiano, lá da Sinoscar, ela era a vendedora mais rápida. Aí ela conhecia todo mundo e ela ficava na porta esperando os clientes. E eu comecei a olhar ela. E aí peguei meu amigo Miro, que hoje é gerente das lojas Lebes, e disse, Miro, me ensina a vender. Só que sabe qual foi o meu diferencial lá? Eu comecei a vender. Eu já sei, a vontade. A vontade e querer. Mas sabe qual é que foi o meu diferencial em ficar entre os 3 melhores vendedores lá? Porque eu só não vendia. Eu vendia o produto e quando o meu produto não era o melhor preço, porque existia na época JH Santos, Incosul, outras lojas. Concorrência muito grande. A Eletroshop era uma loja especializada em vídeo, TV, né? E som. E aí ela começou a vender também fogão e geladeira. E aí eu comecei a aprender a instalar o videocassete na TV. Porque eu disse assim, se o cliente, foi isso em 89, começou a onda de todo mundo ter videocassete, lembra? Sim, foi uma explosão, né? Aí, Jô, eu disse assim, cara, eu vou vender o vídeo e a TV. Só que eu tenho que aprender algo a mais. Eu precisava dar um algo a mais para o cliente. E o meu preço não era o melhor, porque tinha preço melhor nas outras lojas. Mas eu tinha que ter um diferencial. Aí eu pedi para o Miro me ensinar a instalar o videocassete na TV. E aquilo não tinha segredo, né? Aquilo é entrada... Terminalzinho P2. Saída. Aí eu pedi para o Miro. Cara, eu comecei a aprender o produto para falar das características, dos benefícios e das vantagens e comecei... Eu lembro, depois eu contei para o Miro, que eu de tanto querer aprender, teve uns 2 videocassetes que tinham 110, 220, que na demonstração que eu fazia para o cliente, eu dizia, aqui é 110, 220, aqui o senhor pode mudar, se o senhor é 110, 220... Uns 2 vídeos eu queimei. Depois eu contei pro Miro. Pá, Miro,
Cara, eu não sei por que queimou o vídeo ali na hora, parou de funcionar. Sabe o que aconteceu? Eu dizia para o cliente... Tu trocava com ele ligado? De tanto eu querer demonstrar o produto para o cliente, porque eu acho que o bom vendedor, ele não vende preço, ele vende valor. E quando faz uma demonstração bem feita... Ele vende aquela experiência ali, né? Ti. Sabe o que aconteceu, João? Ali eu fiz um trabalho tão bem, tão bom, que o cliente vinha perguntar sobre o preço do videocassete, eu dizia para ele, o senhor tem um minuto para mim? Ele disse, não, eu queria só saber o preço. Eu dizia, não, Jô, eu preciso de 5 minutos teu, para mim demonstrar o produto. Aí quando eu começava a demonstrar, pegava, fazia o cliente sentar, botava uma TV de 29 polegadas, que era o sucesso. O valor deixava de ser o ponto mais importante. Porque se eu desse o valor, ele ia embora. Mas eu fazia, ele pegava o controle, dava para ele mexia no controle e tal. O que aconteceu? No final, né, ele perguntava, mas quanto é? Eu vou fazer o seguinte para o senhor. Eu sei que se o meu preço não é o mais barato, o senhor vai encontrar em outra loja mais barato. Mas eu tenho um diferencial. Se o senhor comprar de mim, eu vou lá na sua casa e instalo. O que aconteceu? Eu tinha uma motinha, final da tarde, eu ia instalar videocassete nas casas. Vários clientes chegavam, perguntavam o preço, e eu dizia, não, eu não vou lhe cobrar nada. Eu vou lá e instalo. Essa é a diferença do meu trabalho em relação aos outros. E era uma coisa, né, teoricamente nova, o pessoal tinha medo de estragar, né? Eu fui o melhor vendedor de videocassete, TV, fogão e geladeira. Sabe por quê? Porque quando estava quase pronto para ligar o vídeo, né? Eu tinha um controle, tinha comprado uma fita do Tubarão, na época filme Tubarão, para o cliente ver. Aquilo, a TV era o canal 3, eu deixava um chiadinho. Aí eu dizia, seu Jô, consegue um copo d'água para mim? Aí o que o cliente ia? Para a cozinha. Sabe o que eu fazia? Acompanhava ele. Olhava lá a geladeira e o fogão dele. Voltava, ia regular a TV e tal, beleza, tudo pronto. 3 dias depois, eu ligava para o cliente. Seu Jô, tudo bem? Gostou do meu atendimento? Tudo certo? Me indicaria para outros amigos, 2 amigos tal? Ele disse, sim, claro, com certeza. Olha só, seu Jô, o senhor gostou da TV? O senhor gostou do videocassete, né? Então, eu tenho uma promoção para o senhor trocar o seu fogão. Eu vi lá que o seu fogão é 4 bocas e nós temos uma promoção no 6. Lembra, em 89 estava começando a vir as geladeiras biplex? Aí eu disse, seu Jô, olha só, eu vi que o senhor tem uma geladeira que não tem o congelador em cima. Se o senhor comprar comigo, eu tenho uma super condição. E aí... Cativava o cliente, né? Cativava o cliente de um jeito. O que eu fidelizava o cliente? Que é o que o vendedor tem que fazer hoje. Muitos vendedores vendem e não ligam mais para o cliente. E tu tem que ligar para o teu cliente no aniversário dele, ligar para ele para saber se está tudo bem, se ele gostou do teu atendimento. E hoje é muito mais fácil, né, Chico? Tudo está aqui. Tu sabe que eu tinha um diretor meu, Olívio Jacobs, que ele dizia assim, a primeira reclamação do cliente é a mais barata. E tem muitos vendedores que ficam com medo, principalmente no veículo, né? Veículo seminovo, que vendeu, não, eu não vou ligar, porque o cara vai me dizer... O cara vai reclamar para mim qualquer coisa. Liga para o teu cliente para saber se está tudo bem, se gostou tal, porque a primeira reclamação é mais barata. Devido a esse meu bom trabalho, eu fui parar na Chevrolet. Isso eu quero perguntar agora, e como é que foi essa mudança? Na realidade, eu saí da Eletroshop, eu fui para Bagé, montei uma firma de carburador, eu e meu irmão lá em Bagé, mas durou 6 meses, não deu muito certo, porque eu queria investir na empresa e o meu irmão já queria botar o dinheiro no bolso e hoje, para ser dono de empresa, tu não é o dono, né? Não. Tu gerencia o negócio. Tu não é mais o dono. E eu queria ter um prolabore, eu para mim e para o meu irmão, mas durou 3 meses, beleza. Depois no segundo semestre, trimestre, aí não deu. E aí, sabe o que aconteceu? Lá em Bagé, eu disse, eu vou me embora e vou trabalhar numa concessionária Chevrolet. E de lá eu vim para trabalhar na Sinoscar em 1991. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Ali eu trabalhei 24 anos. Ali eu comecei como vendedor de usados, depois pedi para ser vendedor de novos, depois pedi para ser vendedor externo, fiquei 9 anos, depois pedi para ser
vendedor supervisor, porque baixaram as comissões. Aí me deram uma oportunidade como supervisor. E aí depois eu pedi para ser gerente. Aí eu lembro que tinha passado 5 gerentes. E aí eu cheguei para o seu Olívio. Seu Olívio, o senhor já botou 5 gerentes aí, né? Me dá uma oportunidade para mim trabalhar como gerente. Aí ele disse para mim assim, não, vou te dar sim. Qual o curso de liderança que tu tem? Qual o curso de gestão que tu tem? Eu disse, eu não tenho, mas eu vou aprender. Aí sabe o que ele disse para mim? Rapaz, vai estudar. Eu preciso de um gerente que tenha teoria e prática. Saí tão brabo dali. Rapaz, no outro dia, cheguei em casa brabo, minhas filhas perguntando por que eu estava brabo. Eu disse, não quero papo. No outro dia, 4 horas da manhã, eu levantei. 7 horas eu estava na empresa, na Sinoscar. 8h30, quando ele chegou no carro dele, ele fui lá, abri a porta do carro dele e disse, olha só, quero falar para o senhor que eu vou estudar e eu vou me tornar um dos melhores gerentes da sua empresa. Aí ele disse para mim, a tua hora vai chegar. 1 ano e meio depois eu estava como gerente. Foi estudar? Foi 12 anos como gerente. E nesse período de 12 anos de gerente, tem muitas histórias que inclusive o Fabiano me passou uma. Mas antes eu preciso dar uns abraços aqui, ó. Manda. Tem um pessoal aqui, o Clique Frame, um abração, tá assistindo. Tem muita gente aqui. Ô filho, olha aqui para mim. Olha aqui, ajuda aí, bicho velho. Ajuda. Secretário. É isso aí. Pode vir. Vem. Lê o nome do pessoal que tá. Saga do Mafioso. Bueno Gurizada. Fox 82 Projeto. O Marcelo, um abração. Meus amigos. Forte abraço. Marcelo do Golf V8. O Marcelo do Golf V8, Aí, a Saga do Mafioso. Tem um ali que falou que está assistindo o podcast a primeira vez. Antônio Roqueiro. Primeira vez que eu vou assistir. Estou convidado meu grande amigo Chico Ferraz. Opa, Antônio obrigado. Roqueiro. Ô, Antônio. Antônio Roque. Abraço, Antônio Roque, o Roque. Isso aí. Gente boa. Olha aí, Gilson. Gilson. Tá chegando, a turma tá chegando. Tá chegando. O Fabiano falou para mim que na época que ele era vendedor, ele é vendedor até hoje, mas na época que ele era vendedor lá e tu era gerente, tinha o lançamento dos Astra, dos Vectras. Sim. E aí todas as concessionárias, outras concessionárias, tinham o mesmo produto. E aí o Fabiano falou para ti, né? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos mudar um pouquinho a suspensão, vamos botar umas rodas maior, vamos modificar o carro. Ninguém fazia isso. E isso foi um sucesso. Ele falou para ti, vocês conversaram e tu topou. Na época, quando o Fabiano veio, eu sempre gostei de ouvir os vendedores, né? A gente fazia as nossas reuniões e eu sempre gostei. Gente, tragam ideias novas para nós vendermos mais. Claro. Né? E uma dessas o Fabiano trouxe. Quem sabe a gente rebaixar os carros, porque nós precisávamos vender acessórios. Sim. O insufilme, né? Vender os aerofólios, Sim. vender a parte da funilaria. Então, o que a gente deixava os carros bonitos? Pegava um carro, deixava o carro diferente, e aí quando o cliente já chegava, mas eu gostei desse carro. O carro já estava pronto. E aí, através desse carro nós vendíamos vários acessórios. Né? A pessoa está vendo, né? Sim, era uma forma de... antes do cliente pedir, nós já tínhamos o carro pronto. E aí isso valorizava, porque na época era 4 marcas, né? Fiat, Volkswagen, Ford e Chevrolet. Hoje que virou uma loucura, não, né? De muito carro. Mas o que nós fazíamos, Jô? Os vendedores, tragam ideias, né? Pra gente... Isso eu já fazia quando eu vendedor, né? Quando eu vendedor, eu lembro que vendedor, eu lembro, uma das coisas que eu fazia, e tu estava perguntando antes, né? Por exemplo, hoje, os vendedores, sabe o que eu fazia? Eu tirava foto dos clientes, olha aqui, isso era foto dos clientes. Ali. Né? Quando, na entrega dos carros, e o que eu fazia? Eu pegava essa foto, mandava revelar, eu botava a foto de cada cliente num porta-retrato, e eu, quando ia fazer o meu pós-venda, né? Uma semana depois, um mês depois, eu ia lá visitar o meu cliente, na empresa dele, ou na casa dele, disse, olha, o senhor tem um tempo para mim, seu Jô? O que é que tu precisa, Chico? Eu tenho um presente para o senhor. Eu levava uma foto dele com porta-retrato. Sabe por que isso?
como vendedor, eu pensava, se É um presente o cliente mesmo vai isso. colocar o porta-retrato no escritório dele, vai chegar, ou na casa dele, vai chegar um amigo e o cara ia olhar, ué, e essa foto aí bonita, carro novo, ele ia ver a foto de quem? Do vendedor Chico Ferraz. Entendeu? Isso eu fiz muito. Isso eu vejo hoje que falta. O vendedor criar algo a mais. Um exemplo, o CRM hoje, se fala muito em CRM, né? Aqui era a minha ficha de clientes, aqui era o meu CRM. Esse cliente tem aqui, hoje estava olhando aqui, Antônio Flores, até eu era o pai do Jorge, né? Eu vendi 4 carros para ele. O Jorge hoje é o meu gerente lá na Rádio Alegria. Eu disse, olha aqui, meu CRM está aqui, ó. Que olha só. Os vendedores não fazem hoje, não querem colocar no papel, são poucos que fazem. Então, gente, uma das coisas eu digo quanta sempre... coisa importante que se perde, né? Que vai se perdendo. Sabe que tu viu ali, o vendedor que já vendeu mais de 5 mil 5 carros. mil carros. Na realidade, quando eu comecei a fazer palestras, eu fiz a minha primeira palestra, eu trouxe para te mostrar aqui. Cara. A minha primeira palestra eu fiz em 2008, como gerente, para me prospectar novos clientes. Eu fui fazer uma palestra no Senac, né? E em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Fiz uma palestra lá era uma feira de oportunidades. A Vera Carina me convidou para fazer uma palestra para 200 jovens, né, que eles estavam fazendo um curso de vendas. E eu fui lá falar da Chevrolet e falar da história do Chico Ferraz, de vendedor a gerente na mesma empresa. Porque eu fiquei 24 anos na mesma empresa, eu não mudei de empresa. O que eu fiz? Eu ajudei a mudar a empresa. E aí eu gostei da ideia de fazer palestra. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma lista com nome, telefone, data de nascimento e o carro. Então, chegava, o Fabiano vendia um carro. O Fabiano era meu vendedor. Vendia um carro para o Jô. Eu chegava, Fabiano, quem é aquele cliente? O Jô é dono de um podcast famoso, tem muitas pessoas que trabalham com ele. Sim. Vamos fazer o seguinte, pergunta para ele, me apresenta ele. Eu chegava lá, me apresentava para ti. Jô, o que tu acha de eu fazer uma palestra para a tua equipe? E aí, quanto tu vai me cobrar? Eu disse, não vou te cobrar nada. Eu só preciso uma tela, o meu pendrive eu levo e a sala com todos os teus funcionários. O que eu pedi? Eu pedi para o meu gerente, meu diretor na época, uns brindes, um boné da Chevrolet, uma camiseta da Chevrolet. Não, eu chegava lá, quando eu ia fazer a palestra, todo mundo que ia entrando, eu mandava preencher a lista de presença. Aí, preenche a lista de presença completa, que no final você vai ter um prêmio, vai concorrer a um prêmio. Sim. Tem 2 prêmios. O que acontecia? Todo mundo preenchia. No final, estava ali todas as informações. Lista, todas as informações que eu precisava. Aconteceu o quê? Deus vender muitos carros. Meus vendedores venderam muitos carros. Porque eu chegava na empresa com uma lista de 50, 100 nomes. Eu ligava para os clientes, Jô, muito obrigado por ter me recebido na tua empresa, obrigado por deixar eu contar a minha história, a história da nossa empresa. Sim. E olha só, como você assistiu a minha palestra, você tem o carro tal, um Astra tal. Olha só, chegou o Astra novo e você vai ganhar um super desconto para trocar o seu Astra novo. Se você não quiser aproveitar, você pode indicar para um parente ou um amigo. Cara, vendi muito carro assim, em cima disso, aproveitando as oportunidades. Viu só? Viu só, cara? Olha só, isso aqui foi outra que tu vai ver. Como gerente de vendas veio a Hebe Camargo em Novo Hamburgo. E aí a Hebe Camargo veio, o presidente da Hebe Camargo, Ricardo Micaelski, veio falar comigo na época. Tu quer saber de histórias, né? Sim. Então eu vou te contar. Veio o presidente da FENAC, o Chico Ferraz, precisamos arrumar uma Mercedes para a Hebe Camargo. Eu disse, Mercedes para a Hebe Camargo? Tinha a Festa Nacional do Calçado. Né? E aí... A época de ouro, né? Época de ouro, 2009. Agora é a Festa do Sapato. E aí o que aconteceu? Eu disse,
pá, cara, arrumar, porque a Sinoscar estava expondo lá, Uhum. né? E aí eu disse, pá, mas Mercedes para Hebe Camargo? Cara, mas era lançamento da Captiva. E eu pensei, disse, não, mas a Hebe não pode andar de Mercedes. Aí o presidente disse, não, ela só anda de Mercedes e ela tem 5 Mercedes. Aí eu disse, né? Pensei, não, mas eu não vou deixar ela andar de Mercedes. É a única empresa que está patrocinando, é a Chevrolet. Eu vou brigar pela minha marca. É agora que ela vai andar de agora Mercedes. que ela vai andar não vai andar de de Mercedes. Chevrolet. Sabe o que eu fiz? Perguntei para ele, ô Micael, tu tem 5 minutinhos para mim? Tem. Peguei a Captiva, fui lá e fiz ele andar na Captiva. Olha só, meu amigo, gostou? Adorei. Então é o seguinte, tu me ajuda que eu te ajudo. Eu sou a única concessionária que está na feira, ali dentro. que está expondo. Como eu vou contar para minha diretoria que eu tive que arrumar uma Mercedes para a Hebe? Vamos fazer o seguinte, me ajuda, vamos buscar ela no aeroporto de Captiva. Lá foi o Chico Ferraz buscar a Hebe Camargo. Fiquei de motorista a Hebe Camargo 2 dias, ela andando numa Captiva, um lançamento de uma Captiva. O que aconteceu? No último dia que ela andou comigo por tudo que era lugar lá, ela chegou e disse assim, ô Chico Ferraz, que carro é esse que tu tá me levando para tudo que é lugar? Que carro maravilhoso. É uma Captiva da Chevrolet. Resultado, que eu quero dizer às vezes tu deixa de brigar pelo teu produto, às vezes tu deixa o teu produto mais embaixo por não oferecer. E sabe qual é o produto que mais se vende no Brasil? Sabe qual é, João? O que tu oferece. O que tu oferece. Então foi o que eu fiz. Eu vendi muita Captiva assim lá. O que aconteceu? Eu disse, cara, para os meus vendedores, olha só, nós só não vendemos aquilo que nós não oferecemos. Exatamente. Essas histórias. Muito depois. Imagina quantas histórias, né, que a gente cria ao longo de uma carreira profissional, né? A Captiva era uma 4-cilindro ou era uma V6? Era uma 4-cilindro. Vê só, né? E a Captiva 4-cilindro, sabe de quem era? Uma JCF, Júlia Camila Ferraz 1107. Era do Chico Ferraz. Entendeu? O guri lá de Bagé, vendedor de pastel lá, carregou a Hebe Camargo, 2 dias na Hebe Camargo, na Captiva dele. Tá ali a placa, JCF, o nome das minhas filhas, as iniciais, Júlia Camila Ferraz, do Francisco, andando. Olha aí, por isso que eu digo. E tu sabe que eu dou palestra desde 2008, né? E aí, em 2014, eu saí da Chevrolet e vim fazer uma palestra para a equipe comercial da RBS TV, né? Da equipe de vendas da RBS, em 2014. E eu lembro que eu disse, cara, agora eu vou começar. Eu dava palestra, mas eu não cobrava, né? E eu pensei, disse, cara, todos os palestrantes, né? Estão dando palestras. Todos, né? E aí eu fui perguntar, né, para alguns palestrantes, o que precisa? Tu tem que ter um bom currículo, né? Aí eu fui lá e fiz o meu material, né? E aí coloquei mais de 40 anos de experiência, mais de 5.000 carros vendidos, 4 livros lançados e tal. Mas eu disse, eu tenho que ter o primeiro livro. E aí eu fui lá e fiz meu primeiro livro. Esse aqui, um livro de 160 páginas. O primeiro passo. O primeiro passo. Por que o primeiro passo? Ótimo nome, hein? Para o primeiro livro. A minha mãe sempre disse assim, meu filho, dá o primeiro passo. E aí eu fui lá e perguntei para um amigo meu, nunca me esqueço, o Ilana, como é que eu faço meu livro? Porque eu sou um palestrante, eu quero começar a cobrar as minhas palestras. E aí ele disse, começa falando da tua história, como menino lá em Bagé, como vendedor de pastel, vai contando a tua história faixa por faixa. Aí o que aconteceu? Eu fui colocando as minhas fotos dentro do livro, as minhas histórias. E aí uma das principais foi esse aqui. Foi o convite que eu recebi quando me formei na Universidade de Chevrolet. Eu fui convidado, fiquei entre os 20 melhores gerentes do Brasil para fazer a primeira turma, né, participar da primeira turma, um curso na Universidade de Chevrolet, um PDLC,
Programa de Desenvolvimento e Liderança Chevrolet. Mas tudo isso, eu digo sempre, nada é fácil, né, Jô? Eu coloquei eu coloquei como o vendedor que vendeu 3.500 carros. E aí coloquei e eu falava nas palestras, o vendedor que vendeu 3.500 carros, porque tem uma coisa, a gente tem a mania de se diminuir, né, cara? E isso a gente tem vergonha de falar do sucesso da gente. A gente tem vergonha. E foi uma coisa que aquilo ali, rapaz, me chamou tanto a atenção que eu ficava assim, cara, eu vendi 5.000 carros, mais de 5.000 carros, tenho certeza disso. E aí um dia eu tô chegando nas bancas em Novo Hamburgo, né? Eu já vinha, falava, dava as entrevistas, o vendedor que vendeu 3.500 carros. E aquilo me incomodava. E aí um dia eu cheguei nas bancas em Novo Hamburgo, tô chegando com um Vectra meu, assim, na época eu tinha um Vectra, né? Praticamente zero, né? E eu tô chegando assim, e tinha uns 5, 6 tomando um café, aí um dos amigos disse assim, olha aí, chegou o cara, o palestrante, né? Chegou o palestrante que vendeu mais de 3.500 carros. Mas eu senti aquele ar de ironia, né? Eu pensei, cara, na hora eu disse para ele, né? Porque meu pai sempre disse, não leva desaforo para casa, responde. Se tu tem razão, responde. Não leva desaforo para casa. Na hora eu pensei e disse assim, olha só, eu não sou um vendedor de carros, eu sou um realizador de sonhos. E o que tu acha de tu realizar o teu sonho comprando esse meu Vectra aqui que eu posso te vender, realizar o teu sonho? Eu sabia que o cara não tinha condição, mas eu joguei na alma dele para ele engolir aquilo ali, né? Sabe o que eu fiz, cara? Eu saí dali brabo, eu peguei a relação de todos os clientes que eu tinha vendido carros, os clientes do Chico Ferraz, isso eu não mostrei em podcast nenhum. Eu fui lá. O primeiro lugar que eu tô mostrando. Aqui. Olha aí, lá, que honra. Mandei encadernar. Aqui eu tenho o nome, o telefone, a data da compra do cliente, nome do cliente e data de aniversário. Aqui tem 5.200 carros. Aqui eu mandei encadernar. Os clientes do Chico Ferraz. Olha Chamei só. o cara um dia, ele tá passando na frente da minha loja, eu já tinha uma loja de carros, né? Porque eu fiquei 26 anos trabalhando na Chevrolet e durante 7 anos eu tive uma loja de carros. Comecei em 2014. Olha o tamanho disso aqui. Aí tem 5.206 carros aí. Olha aqui aí nesse. E ali tem muitas histórias de clientes que eu vendi carro aqui, né? E aí, o que eu quero te dizer? Que nesse dia eu fiquei brabo com esse cliente. Sabe o que eu fiz? Eu disse, cara, vai um dia tomar um café comigo lá na minha loja. E aí ele foi. Aí um dia eu peguei isso aqui. Ele disse, lembra aquele dia que tu ficou meio assim, né? Que tu achou que eu não tinha vendido 5.206 carros? Faz o seguinte. Pode olhar um por um. Dá uma contada aqui e vê. Aí tem 5.206 carros. Como assim, Chico? Eu tava só brincando. Não duvidei de ti. Eu disse, mas... Brincando ou não, que foi. Brincando ou não, tu me desafiou aquele dia. E eu só quero te agradecer, porque eu estava me rebaixando as minhas vendas. Na realidade, eu tinha vendido mais. Claro que depois, com a equipe, nós vendemos mais de 50.000 carros. Chegou momentos ali que a gente vendia junto com a equipe, o Fabiano pode confirmar. Nós chegávamos a vender, eu era gerente de novos e usados, venda de veículos novos e usados. Gerenciava Sapiranga e 2 irmãos. Junto, né? Um volume imenso. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei a vender 700 carros por mês, entre novos e usados. Nós chegamos a vender na Chevrolet mais de 400 carros. É muito carro. Sabe o que eu fiz, Jô? Eu mostrava para eles, mostrava para os clientes. E é isso que você, como vendedor, tem que fazer. Valorizar o seu produto, falar das características, falar dos benefícios, falar das vantagens e nunca esquecer que você precisa estudar o seu produto. E falar a verdade, né, Chico? Isso é o principal. Falar a verdade pro seu cliente, né? Olha que eu te trouxe aqui, ó. Isso aqui só eu tenho guardado. Olha aí, os manuais dos carros, que na época Meu a Chevrolet tinha. Isso aqui é o manual do céu. Astra, ó. Da Astra belga. Da Astra belga, aqueles primeiros. Aqui tem, ó, dicas de vendas da Chevrolet.
né? Aqui tinha o manual do vendedor, o Leasing, como vender Chevrolet. Aqui tinha os cartões, os primeiros cartões da GM. A gente precisava vender os cartões da GM também para os clientes. Antigamente se fazia bastante leasing, né? Hoje não é muito mais, aqui né? Tem o manual do Ômega, né? Eram dicas de venda do Ômega. Né? A gente tinha aqui. Aqui tinha dicas de vendas para você fazer vendas com segurança, para você não chegar na hora do cliente. Não gaguejar. Uma dica que eu posso dizer para você que é vendedor. Hoje tu tem o iPad, hoje tu tá tudo no computador, tu tem no telefone. Às vezes tu tem dúvida. Não fala com dúvida. Faz o seguinte, senhor, me dá um minutinho, deixa eu olhar o manual aqui e eu vou. Traz o cliente para junto de ti. Sim. Olha só, o que o senhor gostaria de saber? É muito melhor, né? Tu ir buscar informação na frente do cliente. Sabe por quê, cara? Antes de falar uma bobagem. Sabe por quê, Jô? A gente não consegue não tem como gravar ter tudo na mente. Não tem. Só que tem vendedores hoje que eles esquecem de falar do produto para ir direto ao preço. E aí que deixa de vender. Olha só, eu vou te mostrar Perde a uma coisa. oportunidade de mostrar as coisas importantes. Isso aqui eu nunca mostrei. Ó. Isso aqui é o passaporte de qualificação profissional. Isso aqui é o passaporte da Chevrolet, aonde todos os cursos que a gente fazia, a gente carimbava. Olha aqui. Aqui tem teus cursos de liderança, como gerente, como vendas. Olha só que honra para mim. Né? Muita coisa aí tem. Um vendedor com toda essa experiência, tantos anos, tantos conhecimentos, em tantos lugares que tu já foi, que tu já participou, que tu já deu entrevistas, fez podcasts. E aqui no meu podcast, tu veio mostrar para o meu público um presente desses. Porque é um presente isso, né? Uma outra coisa que eu quero te falar. Vendedor, tem muitas premiações para vendedores, né? Você tem que estar sempre em busca de estar entre os primeiros 3 colocados. Se tu puder ser o primeiro, vai para cima. Onde tu conhece o produto, tu sabe das características, tu sabe dos benefícios, tu sabe das vantagens do produto. Não se contenta em ficar lá atrás. Não te contenta em ficar lá atrás. Exatamente. Vai para cima. Uma outra coisa que eu digo. Sabe quem é o gerente do vendedor numa loja? Sabe, Jô? Quem é o gerente do vendedor? É ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é comissionado. Isso eu aprendi com um líder meu. Que ele me disse o seguinte, olha só, tu é o gerente, mas tu tá aqui para treinar e acompanhar, tu não tá aqui para vender. Então, quem vende é o vendedor. É o vendedor. Quem compra é o cliente. Entendeu? Então, uma dica, às vezes, cara, como assim quem compra? Claro, cara, o cliente compra desde que ele saiba quais são as vantagens que ele vai ter do teu produto. Se ele se sentir à vontade. E nem sempre é preço, João. Sabia? Olha, eu vou te dizer que a maioria das vezes não é o preço. Não. A maioria não é o preço. Tu está vendo aí hoje pelos carros que está aparecendo no mercado, né? Olha os modelos novos que está vindo, hoje o pessoal está comprando pelo que os carros estão oferecendo. Sim. Esses dias eu fui na Omoda Jayco ali, eu fui ver os carros, são maravilhosos. Sim. Né? Até a concessionária, a Chevrolet, a Sinoscar, que está trazendo. A Sinosserra, o Grupo Sinosserra. O Grupo Sinosserra. O Omoda Jayco, cara, eu fiz um test drive no Omoda e no Jayco, o que o carro oferece. E é bonito, né? Mas como eu vou vender se eu tiver preparado para falar das características, dos benefícios e das vantagens. Entendeu? Nós tivemos lá aquele dia, meu menino adorou no lançamento do Onix. Do Onix. E o que o Fabiano fez? O Fabiano, junto com a Sinoscar, eles são os patrocinadores hoje em Tarumã. Sim. Por que isso? Isso dá credibilidade para o produto. Claro. Porque se é um produto que o cliente, mas esse carro é um carro de corrida, esse carro é o carro que está lá na Tarumã. Quantas pessoas, não, mas eu quero esse carro. Por isso que você tem que fazer algo a mais para atrair o seu cliente dentro da sua empresa. Muito Agora, mais. Agora, tem que brigar por isso. Muito mais. Tem um pessoal falando aqui, ó. No final, pede a história da cigana e o pastel, Rafael, da turma da Pastelaria Brasil. Isso aí, os guris da pastelaria, diz pro Rafael, eu sei. Isso aí diz que amanhã eu conto para ele. Eu acho que eles querem que tu conte aqui. Não, então isso aí foi o seguinte, eu cheguei Conta no rapidinho, que já passou uma hora, já? Acredita?
Não acredito, cara. Eu nem te contei a metade das coisas ainda. Pô, olha, que loucura. Não, isso aí eu vou deixar para depois, eu conto para depois da cigana. Hoje, o que eu faço hoje, Jô? Rafael, eu te conto amanhã. Eles querem te botar numa enrascada, Chico. Não. Depois disso para ele, eu conto essa história da cigana. Olha só, uma das coisas que eu vou contar, isso aqui eu não contei para o Rafael. Eu ganhei vários prêmios sobre viagens, né? Sobre vendas. Participei de tudo. Como vendedor, como supervisor e como gerente. Eu fui um dos primeiros supervisores da Chevrolet. E como gerente eu ganhei vários prêmios, né? E para o Nordeste, vários prêmios para o Brasil todo. Sim. Só que eu queria ganhar viagem internacional. E, cara, sabe o que eu fiz? Eu sabia que a GM ia vir com viagem internacional. Sim. Viagem internacional. Eu fui lá em 2008, eu tirei meu passaporte. Tu já te preparou. Eu lembro que eu falei com algumas pessoas disseram assim, que passaporte? Tu nunca vai viajar. Em 2008. Em 2011, eu ganhei 3 viagens internacionais. Então, o que eu digo para você, meu amigo, trabalhe, foque na empresa que você trabalha, não faça só o que te pede, faz um pouquinho mais do solicitado. Sabe o que aconteceu? Hoje, eu sou um radialista, trabalho na Rádio Alegria, tenho 2 programas na Rádio Alegria, começo das 5 às 7 todos os dias, tenho um programa todos os domingos, das 10 às 2, devido ao meu bom trabalho que eu apresentei na Chevrolet. O Beto Wood, junto com o Ganzi, pensaram em criar um projeto novo na Rádio Alegria, um programa gaúcho, e o Beto, cara, quem sabe trazer o Chico Ferraz? O Beto foi lá na Jardine e me convidou, eu era gerente de vendas da Jardine. Sabe por quê? Porque durante 10 anos eu anunciei na Rádio Alegria, chamando os clientes para virem comprar os carros. Até lá é que eu criei o bordão, me ajuda que eu te ajudo. Porque chegou um dia lá, um cliente disse para mim, ô Chico, tu me ajuda a escolher um carro que eu te ajudo a ganhar comissão. E aí eu estava querendo criar um bordão, porque eu atingi a liderança, né? Sim. Né? Era Fiat, sempre foi Fiat no Brasil todo. E aí a Sinoscar era 3º lugar. Quando eu assumi a gerência, o dono da Sinoscar disse, eu preciso que tu me entregue a liderança. Sabe o que aconteceu? Eu entreguei a liderança em 2005. Dali em diante foi só Chevrolet líder de vendas na região. Mas por quê? Porque eu comecei a anunciar na Rádio Alegria, anunciava Rádio Alegria e Jornal NH, Rádio Alegria e Jornal NH, e peguei toda a minha equipe, por isso que eu digo que o gerente, ele tem que trazer a equipe junto com ele. Tem que trazer a equipe E aí junto. comecei. Vendemos muitos carros. Tu vê agora, isso é uma coisa bem importante que eu sempre falo aqui pro pessoal. Hoje, o meio de divulgação, né, o telefone está na mão da gente, todo momento. É verdade. A internet, o Instagram, o Facebook também, né, para assuntos mais focados, enfim. O podcast é um meio de divulgação. Eu falo isso para as pessoas. Você, empresário, quer aumentar a visibilidade da sua empresa, quer fazer a sua empresa ir mais longe, aqui é uma excelente oportunidade de fazer isso acontecer. Tu sabe que eu fiz um curso na URGS, hoje eu vendo publicidade para a Rádio Alegria. O que eu faço hoje? Eu sou um radialista, me formei em 2014, fiz um curso como radialista. Estou há 12 anos já na Rádio Alegria. Hoje eu trabalho como comunicador na rádio, eu vendo publicidade para a rádio e dou palestra nas empresas. Palestra ativacional, não motivacional. Ativacional, fazer o cara se mexer. Por que ativacional e não motivacional? Porque eu comecei a fazer um programa das 5 às 7 da manhã, eu levanto todos os dias às 4h10 da manhã. E às 4h10 da manhã sou eu que tenho que dormir às 10 da noite. Deixei de ir em várias festas, vários churrascos, porque 10 horas eu tenho que estar dormindo. 10 horas sou eu que tenho que pegar o meu despertador e botar, acionar ele para acordar às 4h10. Às 4 da manhã. Às 4h10, quando eu acordo, chuva, frio, não tem ninguém junto ali para dizer, Chico, tá na hora, acorda, Chico, não tem ninguém lá. te motivando. Chico, não. Então, eu digo sempre, a motivação está dentro de ti, está dentro de mim. A maior motivação. Então, o que nós temos que fazer? Eu, como hoje palestrante, eu vou lá para ativar a tua equipe, fazer ela refletir
sobre as coisas que ela tem que aproveitar dentro da empresa. Para a equipe olhar para dentro dela mesmo e perceber que tu está falando, o que está faltando. O quanto ela pode render. Hoje eu tenho 4 livros, o meu penúltimo livro é esse aqui. Eu fiz um manual de vendas, botei 30 dicas de como comprar, manter e vender o seu carro. Né? Esse é um manual de venda, esse é um presente para ti. Mas olha aqui, é isso aí. Muito obrigado, vai ser muito útil. E uma das coisas que eu falo sempre para o vendedor... saber aonde eu compro os outros que tu tem. Os outros, na realidade, foi o seguinte, eu fiz 1000 livros de cada um, e desses 1000 livros eu vendi 900 e 100 livros eu doei para os vendedores de sinaleira. Porque eu chegava, tu gosta de ler? Gosto, então vou te dar um presente, te dar um livro. Então, isso eu falo hoje. Hoje eu estou treinando 24 jovens no projeto Vencer, a Fundação Semear, a CI, tem a Fundação Semear. A Fundação Semear tem o projeto Vencer, onde tem 24 jovens de 14 a 20 anos, a 18 anos. Eu vou dar um curso 1 ano, sou um trabalho voluntário, método de venda Chico Ferraz. Vou ensinar esses meninos a venderem, a se tornarem bons vendedores. Uns vão seguir, outros não, mas a coisa mais importante numa empresa hoje, sem vendas, tudo para. Todo mundo vende numa empresa. Como é que faz para participar desse curso aí? Na realidade, esse curso, futuramente eu vou vender para as empresas. Hoje eu já vendo para algumas empresas. Eu estou mais fazendo palestra ativacional, mas o método de vendas, algumas empresas eu faço, né? É só entrar lá no site chicoferraz.com.br. Se quiser treinar a tua equipe, fala com o Chico Ferraz. Se quiser comprar a publicidade do Chico Ferraz também, fala aí. Quiser anunciar na Rádio Alegria também, estou aí pronto. Mas uma das coisas que eu digo, Jô, fala sempre bem do teu produto, das características, dos benefícios e das vantagens. Vou te dar um exemplo. E de você também. Principal. Tu aceita um presente? Eu aceito. Tu quer uma caneta? Quero. Ou tu quer uma caneta 4 em 1? 4 em 1? Tu quer uma caneta ou uma caneta 4 em 1? Uma caneta 4 em 1 seria bem melhor. Então eu vou te dar. Essa aqui tu vai ganhar uma caneta 4 em 1. Por que 4 em 1, Chico? Para te limpar o teu celular, para te mexer no teu celular, o totem, para te assistir os teus vídeos quando estiver em casa, para te colocar ela aqui quando presida na cadeira e tu vai escrever ainda. E se precisar escrever? A caneta 4 em 1. Mas numa das coisas, que legal, cara. Meu amigo, não esqueça, me esqueci de falar também, eu fui o primeiro a criar o Clube Tracker na Chevrolet. Nós chegamos para vender track, a Chevrolet mandou fazer uma ação e eu criei o Clube Tracker, eu botava 90 trackers e a gente saía por toda a região. Essa é um pouco da história do Chico Ferraz. Chico, a gente tinha que fazer mais uns 3, 4 podcasts, Chico. Então, já que eu ganhei um presente, Chico, eu tenho um presente para ti também. Opa! Um delicioso presente. Opa! Essa aqui é a parceria nova que eu estou fazendo com a Kia Alfajor. Depois tu prova e me diz lá o que tu achou. Com certeza, muito obrigado, meu amigo. E esse aqui tu vai escolher quem vai ganhar esse presente. Aí é contigo. Quem vai ganhar? Esse tu vai entregar, tu vai escolher quem. Eu posso entregar. Então, pode? Eu acho que eu vou levar pro meu amigo Rafael aí. Ele queria saber da história da cigana. Tá aí, Rafael, óbvio só. Tu quer saber da história da cigana? Rapidinho, então Chico, para nós encerrar. A cigana foi o seguinte, eu cheguei em Novo Hamburgo, cheguei com R$5 no bolso. Era só o que eu tinha. E aí cheguei lá no shopping, né, em Novo Hamburgo, e aí tava ciganas lá. E aí uma das ciganas disse assim, eu quero ler a mão. E aí eu pensei, disse, mas só tenho 5 pila, como é que é? Né? Então, ela pegou a minha mão, e aí ela disse, bota um dinheirinho. E eu fui lá e botei o dinheirinho. E aí ela fechou aquela mão assim, olhou nos meus olhos, e eu procurando emprego, né? Eu queria saber se eu... Sim. E ela disse, você vai procurar emprego e tal. E eu pensei, disse, mas os 5 pila era o único dinheiro que eu tinha para comer um pastel e tomar uma Coca-Cola, né? Cara, pensei assim, disse, dei para ela, e ela pegou o dinheiro e foi embora. E eu tô caminhando assim, aí eu chego perto da Padaria Brasil, pensei, né? Cara, mas eu vou pedir fiado, um pastel fiado. Cara, não pediu pastel fiado. Me deu um copo de café e o pastel fiado.
quando eu mordi aquele pastel, sabe o que tinha dentro daquele pastel? Carne? Isso aí. Viu só? Tá ligado? Que O Rafael, sabe o que o Rafael disse? Os 5 pila. Cara, eu quero te agradecer, muito obrigado, né? Foi um prazer aí falar aí para vocês aí da Five, né? Do Show 5. Show 5, tá? Um belo podcast, com certeza. Trouxe coisas aqui que eu não levei em podcast nenhum. Então, o que eu quero dizer por isso aí. que eu quero dizer é o seguinte, ó, se fala muito em vendedor raiz, todos nós somos vendedores. Sempre. Independente da função que tu trabalha numa empresa, a tua empresa precisa de vendas. Sempre. Então, faz o teu melhor, porque a tecnologia veio para te ajudar, mas não esquece, a tecnologia, até eu fiz um curso na para a gente encerrar, eu fiz um curso na tem 3 formas de tu vender o teu produto hoje. Que aqui tomou o lugar da TV, do jornal, Sim. do card, do panfleto na rua, Sim. tá tudo aqui. Só que o cliente, quando ele olha aqui, eu vou lá na empresa, eu quero conferir o produto. Quando ele vai na empresa, ele entrou no carro. O que ele fez? Ligou ligou o som, né? Vai ouvir ali, Rádio Alegria. Vai ver que ele anuncia. Opa, ali. Rádio Alegria está dando a publicidade dele. Ele olhou, Vai terceiro gravar. ponto, um outdoor. Opa, tá ali, Show 5 Car, vai gravar. podcast. O cliente, fixação de marca. Agora não esquece, nenhum desses, nem a rádio, nem o outdoor, nem o digital vende. Sabe quem vende? O vendedor. A pessoa. Isso aí. Chico. Muito obrigado. Pode me seguir lá no Instagram, Isso aí, Chico Ferraz, meu canal do YouTube também lá, Chico Ferraz. Se você quiser contratar uma palestra ativacional para sua equipe, não motivacional, para fazer eles refletir, para a gente falar sobre vendas, falar sobre progresso na empresa, falar sobre crescimento, falar sobre essa história de... Eu sempre digo, eu não mudei de empresa, eu ajudei a mudar a empresa. Tu melhorou a tua e eu empresa. Cresci junto da empresa. Muito obrigado. Chico, para mim foi uma honra, uma alegria conversar essa 1 hora contigo. Passou rápido. Podia ter umas 5 horas. Eu nem contei a metade dos clientes que tu queria saber aqui, das histórias aqui dos clientes. Uma história, só para encerrar aqui, ó, uma história. Teve um cliente que eu levei mais de 3 anos para vender um carro dele. Eu comprei uma caixa para vender o primeiro carro. Eu comprei uma caixa de bombom e eu comecei a visitar o cliente e deixava lá o bombom para a secretária. 3 anos depois, eu fui lá levar um presente para ele. Sabe qual era o presente? Um calendário. Depois daquele calendário que eu levei para ele, disse, até que enfim me trouxeram um presente. No próximo ano, eu vendi 5 carros para ele. Aí. Então, o que o cliente quer? Atenção e carinho. É isso aí. Muito obrigado, João. Chico, tem uma galera comentando aí. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Chico, muito obrigado. Agradecer o nosso mestre ali, né, cara? O Jean. Jean, obrigado, Jean. É aqui da responsável. Como é que é o nome do lugar? Aqui, Sonido. Shopping do Vale Cachoeirinha. Aqui é o Pra Shopping quem do Vale. tem muita gente que pergunta, eu quero fazer um podcast. Aqui na Sonido. Sonido Product no Instagram. Aqui é o lugar certo para você fazer o seu podcast. Me ajuda, que eu te ajudo, mas faça tua parte. Chico, muito obrigado. Isso aí, bicho. Um abração. Bom, pessoal, tá aí, ó. Quer aprender sobre vendas? Já sabe aonde você vai encontrar essa informação. Feito? Quer divulgar o seu comércio, a sua empresa? Pode chamar a gente aqui também, ó. Jo5Car no YouTube e Jo5Car aqui no Instagram. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.